Já estamos de volta para o último bloco do Hora Geral. Nesta manhã de segunda-feira, estamos conversando com o cientista político Fernando Chagas. Chagas, o nosso amigo Uriel Vilas Boas acabou de ligar aqui, vai fazer uma pergunta. Com a composição heterogênea do Congresso Nacional e uma linha conservadora, a presidente Dilma conseguirá implementar as reformas que o país precisa no campo político? Indiretamente você já respondeu no bloco anterior, né? Vai ser muito difícil. Ela vai ter que ter muita habilidade política para dialogar com 28 partidos no Congresso. 28 partidos no Congresso que vão exigir mais do que ela deu até agora. Vai ser muito difícil sair qualquer reforma e é justamente no início de um governo que precisa fazer a reforma. Mas antes de qualquer reforma, ela vai ter que recompor o país e recompor politicamente o Congresso. 28 partidos, dialogar com 28 partidos é extremamente difícil. Como ela vai fazer? Ela vai ter que aprender a dialogar com a sociedade e dialogar com os políticos, coisa que ela não fez durante o primeiro mandato. O Felipe Santos da Biquinha, o PT não está mais preocupado com a divisão de renda do que com saúde e educação? Esse foi um problema muito levantado durante o período eleitoral e nós já falamos aqui, né? A divisão de renda ela é interessante para um momento de transição, mas um país ele não vai crescer só distribuindo renda. Ele precisa o quê? Incentivar a produção. Se não incentivar a produção, ele não vai crescer e não vai dar para dividir renda. Como se aumenta a produção? Com educação, com saúde e habitação e saneamento básico. Se você não tiver essas condições para o cidadão, para que o cidadão possa crescer e possa se tornar um bom profissional, esse profissional produzir para a indústria gerar renda, logicamente, no futuro, nós vamos ter uma crise econômica e essa crise econômica vai prejudicar até os recursos para os programas sociais. E nesse ponto que é importante, que eu acho que a presidente Dilma reeleita vai ter que ver. Ela agrediu tanto a produção, o mercado financeiro, a indústria, o empresariado, o mercado de capitais, e hoje, para o Brasil voltar a crescer, precisa trazer esse pessoal, para que esse pessoal ganhe confiança do governo para que possa investir, porque senão amanhã depois nós não vamos ter nem recursos para os programas sociais. Os programas sociais serão comprometidos se o Brasil não voltar a crescer. Então ela tem uma tarefa muito difícil, resgatar a credibilidade do governo, trazer recursos internos e externos para que o Brasil volte a crescer, combata a inflação e para que tenha dinheiro para manter esses recursos para os programas sociais. Senão até esses programas sociais no futuro serão prejudicados. O Chagas, tem um outro aspecto também que eu julgo importante. Eu não consigo ver uma oposição semelhante ao tamanho do Brasil tendo à frente o PSDB. Por quê? Eu tenho um grande respeito aos PSDBistas, mas eu não vejo uma oposição que sobressaia o clamor popular, principalmente no momento de divisão do país com relação aos números do segundo turno. Porém, nós temos que lembrar que o Senado tem um papel importante na República e nós precisamos ter uma representatividade forte no Estado de São Paulo, no Senado. E nós temos. Com a eleição do Serra, o Aloysio Nunes, né? Ou seja, tem mais um senador. Tem, são três agora senadores. São três. Agora não estou me lembrando o nome, daqui a pouco, se eu lembrar... Também me falhou o nome. Eu comento aqui. Ou seja, você acredita que essa oposição vai partir através do Senado ou vai partir através dos estados, tendo o PSDB e os partidos aliados numa oposição de propostas para a melhora do país? A oposição, no meu modo de entender, saiu extremamente fortalecida. E, como eu disse, se a Dilma quiser governar o país, ela vai precisar do diálogo. E a oposição, se quiser crescer no país, é aproveitar esse momento que ela saiu extremamente fortalecida. Hoje ela vai ter uma grande liderança no Senado, Aécio Neves. E vai ter uma grande liderança partindo do estado de São Paulo, que é o governador Geraldo Alckmin. São duas lideranças que surgem da oposição. Agora, precisa ter oposição efetiva. Não é oposição agressiva, sim, mas uma oposição crítica e que apresente propostas alternativas, para que daqui a 4 anos, quando for fazer o período eleitoral, eles confirmem aquilo tudo com dados, informações e críticas e propostas que eles fizeram durante 4 anos. Não adianta chegar 4 meses de eleição e tentar ganhar a eleição, não. A eleição, ela se constrói, a vitória da eleição se constrói
destrói durante 4 anos. E esse é o momento que a oposição saiu fortalecida e mostrar sua cara. Se a oposição não tem medo de que as estatísticas e as pesquisas mostram que o governo federal é bem avaliado, só se torna situação a oposição que mostra propostas alternativas. A Maria Rodrigues do Boqueirão, Chagas. Chagas, tenho amigos na Venezuela que nem imaginavam que o seu país poderia virar uma república bolivariana. Portanto, é perfeitamente possível que isso também aconteça aqui. Não podemos bobear. É muito difícil. O Brasil tem uma indústria muito forte, tem um sistema político democrático. As características do nosso território, né? Território é muito difícil, nós somos vistos de forma diferente, é muito diferente. O que eu temo é, sim, o país sair da estagnação e entrar na recessão. E com dificuldades, se entrar nesse caminho, dificuldades de sair. Agora, se tornar o que a Argentina é hoje, o que a Venezuela é hoje, o que a Bolívia é hoje, apesar que a Bolívia não está ruim, não. A Bolívia está crescendo mais do que o Brasil. Aliás, quando se diz que a crise é externa, não, a crise é interna. Que os países da América do Sul, com exceção da Venezuela e da Argentina, todos crescem mais do que o Brasil. Não vejo esse problema de nós nos tornarmos uma república bolivariana, até porque a oposição saiu extremamente fortalecida dessa eleição. Você acabou de falar da oposição saindo extremamente fortalecida. E nós sabemos muito bem que no Brasil termina uma eleição, já se pensa numa próxima eleição. E a próxima será em 2016, quando serão eleitos os vereadores ou reeleitos e os prefeitos nos mais de 6 mil municípios do nosso país. Pegando aqui, trazendo essa discussão para a região metropolitana da Baixada Santista, Chagas, você vê aí um fortalecimento do PT com a reeleição da Dilma na próxima eleição em 2016, por exemplo? Vai depender do trabalho que ela vai fazer agora nesses 2 anos. E se o PT quiser se manter no poder, vai ter que fazer um trabalho voltado para os municípios, principalmente os municípios do Sul e Sudeste, que são aqueles que realmente produzem no Brasil e por isso houve essa divisão no Brasil. Houve essa divisão nessa eleição justamente porque partiu do Brasil, entre aqueles que produzem e aqueles que se beneficiam da produção. Isso parte dos municípios, dos grandes municípios. Se ela quiser que o Brasil continue crescendo e o PT saia fortalecido nas próprias eleições, vai ter que esquecer as questões partidárias, as questões ideológicas e investir nos municípios, porque é a partir dos municípios que o Brasil vai voltar a crescer. E para isso precisa de muito investimento em infraestrutura. Infraestrutura, os municípios não têm condições. Então depende do governo. Dá um exemplo. Ou investe aqui no Porto de Santos para melhorar o nosso comércio exterior e beneficiar toda a Baixada Santista, ou então nós vamos continuar com uma balança deficitária. Chagas, nós temos nós elegemos 3 deputados federais. Foi reeleito o deputado Beto Mansur, foi eleito o Marcelo Squassoni e o João Paulo Tavares Papa, do PSDB. Desses 3, 2 estão alinhados ao governo Dilma, que é o deputado Beto Mansur e o Marcelo Squassoni, ambos do PRB, partido que apoiou a reeleição da presidente Dilma. E o Papa, que é do PSDB, né, o partido do Aécio Neves. Ou seja, você acha que esses 2 representantes do PRB, o Beto e o Marcelo, sendo alinhados com o governo federal, com a presidente Dilma, isso facilita que esse gargalo citado por você nos 2 blocos possam aí ser resolvidos na nossa região? Ou ainda é uma representatividade tímida para fazer essas mudanças necessárias? Não, são fundamentais para trazer recursos para investimento em infraestrutura e mobilidade urbana para toda a Baixada Santista. Como eu disse, a presidente Dilma vai ter que dialogar com todos os segmentos do país, inclusive com as cidades ditas de oposição. E qual vai ser essa interlocução? Essa interlocução vai ser pelos deputados federais e até pelo Senado. O Senado para todo o Estado e os representantes da Baixada Santista pelos deputados federais. Eu acredito que será muito importante. Os 3, eu incluo também o Papa. O Papa é uma pessoa que tem um amplo conhecimento da Baixada Santista e vai ser importante para estabelecer esse diálogo com o Beto Mansur e com o Squassoni para trazer recursos para a Baixada Santista. Chagas, chegamos ao final da Hora Geral. Vou deixar 30 segundos para que você deixe uma mensagem para os nossos telespectadores com relação a um momento que nós vamos viver e qual vai ser a postura ou deverá ser a postura do cidadão brasileiro após a reeleição da presidente Dilma, torcendo sempre por um país mais igualitário. Por favor. O ano de 2015 vai ser muito difícil, vai ser um ano de arroxo.
necessário para que depois o Brasil volte a crescer. Mas para que isso ocorra, nós precisamos principalmente unir o país e revisar o nosso modelo econômico. Nós temos que sair do incentivo à produção, para, o incentivo ao consumo, para incentivar a produção. Sem produção, nós não vamos ter crescimento. E se não tiver crescimento, até os programas sociais estarão comprometidos. Muito obrigado, meu amigo Fernando Chagas, pela participação aqui no Hora Geral. Chegamos ao final, mas antes, parabéns, felicidades para a Gabriela Santos, a Edirene Tamburus, no Guarujá, a Chloé Catelli, também a Sônia Pécora, o Rick Elblink, meu grande amigo Rick Elblink, os amigos do Sindicato dos Feirantes de Santos e o Luiz Guida, que é o diretor. Um abraço a todos vocês, um abraço aos meus amigos feirantes e parabéns à presidente Dilma pela reeleição e estaremos torcendo para que ela faça um bom governo e não esqueça da região metropolitana da Baixada Santista. Um abraço assim, ó, um abraço muito forte. Na sequência tem o Jornal em Foque com o Chico Lascala e eu volto amanhã às 7 da manhã em mais uma edição do Hora Geral. Tchau, tchau.